Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar? Que o ódio é que te abala. O meu país é meu lugar de fala. O meu país, mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Sim, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. O tema da parada LGBT de 2025 foi sobre terceira idade LGBT, né? E quando o Vitor nos trouxe o convite de participar de um evento tão nobre, tão potente, né, daqui do Brito, missão dada é missão cumprida. E o tema, né, LGBTfobia, ele é um leque muito amplo. Então, o que a gente podia trazer de novo, assim, de menos discutidos, né, Nai? O que a gente poderia ter trazido? Então, o Pedro, a Nai e eu falamos assim, vamos falar da parada, do tema da parada. E esse envelhecer também é revolucionário, porque todos sabem que o LGBT, a pessoa, né, que faz parte desse universo, desse mundo, ele não vislumbra um horizonte no futuro. Ele vive o hoje e o agora com algumas lembranças do ontem. Porque muitas coisas eles querem esquecer. O preconceito, o ódio, a violência, a falta de oportunidade. Né? Então, eu falei, não, vamos falar da velhice mesmo. Principalmente as pessoas do grupo LGBTQIA+, de hoje, que viveram na década de 70, 80, eles viveram todo esse resquício, né, do preconceito, de não serem aceitos, de viverem ainda muitos complexos dentro do armário, porque eles viveram um período muito mais conturbado que hoje, né? Hoje a gente tem nas redes sociais, a gente tem um movimento que tem muita força, a gente vê pessoas LGBTQIA na televisão, na novela, enfim, influências. Então hoje eles têm mais referências e os jovens de hoje têm referências, as referências que as pessoas LGBTQIA antigamente não tinham. Isso. Então, inclusive a homenageada do ano no Flink Sampa é a Alessi Brandão, que é uma lésbica, assumida, sempre foi assumida. Ela é lésbica, preta, sambista, periférica. Foi segregada, ela só não foi mais segregada porque o samba deu a ela uma identidade de vida, exatamente. O samba a acolheu. E hoje a Alessi Brandão, aos 81 anos, celebra 81 anos. Quantos milhares na condição dela não chegaram? Foram calados, assassinados. Muitos tiraram a própria vida, morreram, faleceram de doenças, como Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, Sandra Brea,
nós que somos da década de 70, 80, sabemos, nós perdemos os nossos heróis. Vocês não, graças a Deus. Então, como o Cazuza disse, o meu prazer agora é risco de vida. Forte isso. E de certa forma continua sendo, né? Porque o Brasil é um dos países que mais matam, né? O mais matam LGBT. E a gente só veio a transfobia, a homofobia só veio virar crime no Brasil em 2019, ou seja, 5 anos atrás, que ela entrou no mês que virou crime. Há 5 anos atrás, é muito recente. É uma conquista, mas é uma conquista muito recente. Só tem 5 anos que você ser homofóbico. Até há 6 anos atrás, quem praticava homofobia passava ileso. E sabe uma coisa também que, embora os jovens de hoje, é claro que isso aí é uma referência dos pais de vocês. As questões de ofensas. Viadinho. Vai, ô bichinha. A gente fez muito isso, né? Em sala de aula. Exato. Não, é o que mais vemos em sala de aula. Praticada. Vocês, tá? Como se fosse brincadeira, né? Exatamente. Como se a orientação sexual do outro fosse uma ofensa. Uma ofensa. Uma ofensa. Ninguém chega pra mim e fala assim, vai a sua mulherzinha. Alguém já chegou pra vocês assim, vai ô homenzinho, Seu hétero. seu hétero. Seu hétero. Alguém chegou já pra vocês? Machão. Ai, ô machão. Quer dizer, então, por que que... E outros meninos hoje se trata, não sei o que, viado. Não sei o que, viado. Não, viado. Eu tenho um filho de 17 anos e eu fui entender a partir do olhar dele, esse negócio de viado. Eu falei, pô, meu, você tá ofendendo o seu amigo? Ele viado pra cá, viado pra lá no celular, né, falando aquela... Me explica, o que é esse negócio de viado, filho? Aí ele falou, não pai, é como se fosse, pô mano, imagina, aquela coisa não é normal, não é? Eu não estou ofendendo ele, é porque agora a moda, né, é se tratar como viado. E aí, velho, na minha época era velho, a gente se tratava como velho. E aí, velho, beleza? E aí, mano? Né? Aí, agora, e aí, viado? Não, viado, viado. Aí pegou, né? Ele me explicando, acho que os jovens podem explicar isso melhor, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Virou uma espécie de gíria, né? É um rótulo, né? Exatamente. É como cada um na sua época, né? Mas eu vejo assim, eu venho de uma família extremamente preconceituosa. E quando eu adentrei na universidade, que eu comecei a quebrar esse protocolo dentro da minha casa, meu pai me enfrentou. Meu pai falou assim, por que você quer ser diferente? Eu falei, então pai, não é ser diferente. O mundo, se usasse só assim, eu não preciso entender do assunto, mas se eu respeitar, eu já estou dando um passo gigantesco, um passo assim, que a humanidade, só que a humanidade, desculpem vocês, tá? Desculpem que eu vou colocar, mas hoje nós temos uma sociedade, mesmo dos jovens, a maioria é ignorante, a maioria não se apropria de um mínimo de conhecimento, e o pior, eles querem debater. Está na palma da mão. Isso, está na palma da mão, mas não sabem usar, não sabem utilizar. Eu falo pela escola que eu trabalho, e eu trabalho numa rede particular chamada Objetivo, que não tem problema eu citar o nome, que é uma burguesia, e eu trabalho num cursinho elitizado da Embraer, que o dia que o menino chegou com essas brincadeiras, tal, porque eu não gosto de falar palavrão, e começaram. Aí eu memorizei e falei assim, no dia da reunião, eu vou usar isso com a família, eu quero ver como que os pais vão reagir. Aí no dia da reunião, falei assim, o senhor é pai de quem? Eu sou pai do fulano. Não conheço. Professor, como você não conhece? Não, eu conheço o termo que vocês estão usando. Aí ele ficou me olhando, como assim? Eu falei, então esse é o adjetivo que seu filho gosta de ser chamado. Então se eu fosse o senhor, eu ia até o cartório e mudava o nome dele. Dá essa identificação para ele.
manda ele procurar um trabalho, manda ele procurar uma referência numa universidade e chegar lá assim, meu nome é, desculpa, eu vou repetir, eu sou viado. Eu falei, que qualificação, que adjetivação que é essa? Aí os pais ficaram me olhando assim, nossa professor, você está sendo radical? Eu falei, não. Eu falei, que se vocês não cortarem agora, o seu neto vai crescer preconceituoso, o seu bisneto vai crescer preconceituoso, a geração não vai mudar, porque eles acham que rotular está tudo bem, e ninguém interfere. Ele, eu vou entender meu filho. Legal, foi lá entender, compreender, dizer, filho, isso não é legal. Isso é um rótulo na minha época. Por exemplo, ô negão. Eu falo assim, cara, você tem nome. Tadeu, todo mundo chama de negão. Até o dia que ele chegou num espaço, pessoal, e aí negão? Opa, não te dou essa liberdade. Eu falei, então, você está errado. Porque você concedeu aqui está todo mundo ouvindo. Vai seguir o mesmo raciocínio. Então você tem que cortar comigo. Eu sou seu amigo, cara. Eu tenho que dar o exemplo com você. Então a nossa sociedade envelheceu, rotulada, mas ninguém mudou. Ninguém brigou, ninguém lutou. Que nem ela colocou muito bem. A luta hoje se evidenciou a partir de políticas públicas atrasadas, extremamente atrasadas e pior. Além de elas serem atrasadas, elas são retrógradas. Elas não são efetivas. Vocês veem aí, por exemplo, nosso parlamento, quando tem alguém de uma orientação sexual diferente, o próprio sistema coloca de lado, não permite a inserção, a ideia, o crescimento, o debate, sabe? Esses jovens, eles deveriam chegar e falar assim, não, vem cá, com 16 anos, você já tem 15, 16, é isso? Na hora de votar, falar assim, não, a gente vai votar uma referência, não um curral eleitoral, não uma coisa da estereotipagem, falar assim, eu sou hétero, e tá tudo bem, eu convivo com o pessoal do LGBT numa boa, assim, eu convivo, respeito, troco ideia, busco, sabe, lutar pela classe, mas eu vejo que dentro da própria classe, tirando o movimento lá da Paulista, qual é outro movimento que a gente vê? Quando a gente vê, que nem, o viadinho, eu falo, vem cá, meu irmão, por que você está chamando um colega? Você está rotulando um colega desse jeito? Ou quando não piora, né? Porque aí vem outros termos de baixo calão, que para mim é assustador. Eu fico assim... Isso, tem aquele também. Que vai piorando. Então, eu fico assim numa indignação, quando eu vejo esses projetos, eu falo, pô, que legal, olha a escola. Mas quantos pais aqui, se chegarem em casa e falar, mãe, eu fui num espaço tão bacana, mãe, opa, que espaço é esse? Espaço onde homem vive com homem, mulher vive com mulher? Como eu vi isso dentro do Parque Vila Lobos, nós estávamos fazendo um trabalho lá com a galera, aí estava tendo um trabalho lá das mães, né, lutando pelos seus filhos, e elas foram assim criticadas, que aquilo não era um espaço. Eu falei para a pessoa, desculpa, não estou te entendendo. A pessoa não pode manifestar aqui o interesse pelo próprio filho, está lutando pelo filho, que o filho tenha uma identidade de uma orientação. Eu falei, você conhece o Hospital das Clínicas? Não. Você não conhece? Vai lá no quarto andar. Procure o Dr. Drauzio Varela para ver o que ele vai explicar para você, que isso aqui não é doença não, viu, minha querida? Aí o pai ficou me olhando, mas para mim aí piorou, né? Que primeiro começa com doença, aí você explica que não é doença, aí vem um termo que aí para mim é o fim da picada. Então é safadeza? Não é coisa de Deus. Aí não, eu não vou nem entrar, né? Exatamente. Exatamente. A gente vive numa sociedade conservadora, machista, homofóbica, racista e o pior de tudo, maldosa. Você pode... Perfeito, querido. Hipócrita, perfeito. Aquelas famílias, aquelas mães, aquelas pessoas que estavam criticando as mães que estavam ali na luta com os filhos e pelos filhos, são hipócritas. Sim. É o tipo de família, é o tipo de pessoa, né, que é o Deus, Pátria e Família, que chega e fala assim, que vai a sujeira, entre aspas, a sujeira para debaixo do tapete. Então, a foto do calendário da Quali, da Doriana, da propaganda de margarina, tá ok, né, Pedro? Não é, mestra? Tá pronta. Mas, e aí? Então, isso daí chama-se simplesmente hipocrisia.
Eu gosto de pensar até um pouco além disso, mas é porque tem a Lilia Schwartz, que para mim é uma referência assim, na escrita, mas ela fala muito sobre uma pergunta que ela começa com uma provocação, quando ela vai falar sobre o autoritarismo brasileiro, que ela pergunta para o leitor que está lendo naquele momento, ela faz o que pode rolar aqui, inclusive, que é se hoje eu perguntasse para vocês quem aqui é contra, vou colocar o racismo, que é o que ela utiliza, levanta a mão, por favor. Quem é contra o racismo? Preciso que vocês levantem a mão, pode levantar a mão, tá? E quem aqui é racista? Levanta a mão, por favor. Eu posso contar então um trechinho? Pode, só um adendo claro. que você falou, porque isso é muito importante. Porque eu na faculdade estudei muito livro, e a gente debateu muito sobre esse assunto. É fundamental. Por quê? Foi feita uma pesquisa, inclusive. Você já vai embora? Você é racista? Não. Não, você vai fazer. Nessa pesquisa que foi feita, ninguém é racista. Ninguém se assumia como racista, mas eu vou dar um exemplo. Só que ninguém é contra, né? Não. Ninguém fala, eu sou contra o racismo. A questão hoje em dia é ser também antirracista. Essa é a questão. A gente é muito passivo ainda nesse mundo, certo? Eu vou contar uma historinha rápida, porque minha juventude, só pegando um adendo aí, né, de um outro momento da década de 80, as coisas eram muito naturalizadas, vocês não têm noção. Era da época, naturalizar, normatizar as coisas, era cultural. Não tinha essa coisa de movimento, é tudo muito novo. Vamos brigar? Não, eu tinha o meu melhor amigo, era preto, retinto, e eu fazia piada racista com ele dava risada e achava tudo normal, porque era naturalizado. Percebe? Então eu fui muito racista, muito homofóbico e muito machista. O que me ajudou? A educação, a formação. Depois que eu entrei na faculdade, então, fazendo faculdade de História, Geografia e Filosofia, se você não mudar, se mata, né, bicho? Porque você se desconstrói de uma coisa, sua cabeça faz assim, ó, pum! Nossa, eu estava na Matrix, eu estava em outro mundo, peraí. Porque nós temos que respeitar a diversidade. Nós temos um Brasil que é diverso, né? Buscou letrar-se. Eu tive Quantas essa pessoas vontade. passam por essa vida sem o letramento? Mas por quê? Eu tenho um motivo por isso, porque agora eu me entendo como ser humano, por que eu demorei muito tempo, porque eu demorei muito tempo, tirando as questões sociais da época, que eram muito difíceis, né? Muito mais do que hoje, para você buscar o letramento e educação, né? Uma faculdade, né? Acontece que eu achava que era natural, eu achava normal tudo isso, ser racista, preconceito, tudo isso era normal. E eu tinha que me impor como um hétero, como um homem. Hoje eu sou macho. Por quê? Você tem uma sociedade que impõe isso, né? Aí você não entende a diversidade no Brasil, porque até o momento a gente achava que era tudo um padrão, tudo dentro de uma caixinha, porque não existe diversidade religiosa, não existe diversidade cultural. Hoje nós entendemos que existe tudo isso e a gente precisa, por isso que é importante esses momentos, que a gente precisa entender essa diversidade em todos os ambientes, né, os movimentos, e respeitar e procurar entender. Agora, é como o Tadeu falou, você não é obrigado a aceitar nada, a fazer nada, mas eu acho que o mínimo de educação e respeito você tem que ter e entender por que você chegou onde chegou, por que chegamos onde chegamos, a história explica muito isso. Desculpa, professor, te cortei aí. Sensacional. Mas é muito sobre isso, porque quando ela fala sobre as pessoas não se afirmarem como pessoas antirracistas, e aí quando você pergunta para elas se elas são racistas e ninguém aqui levantou a mão, só comprova que a teoria dela está certa. Porque não adianta eu olhar para o outro, querer culpar o outro, se as minhas atitudes eu não me reconheço como um beneficiário disso, né? Nós estamos falando de maiores pessoas brancas, e essas pessoas brancas colhem o que o racismo produziu, colhem o que a homofobia produziu. E aí quando vocês estavam discutindo sobre esse lugar da normalização da palavra, então normalizar o viado, normalizar sapatão, normalizar essas violências, a Bárbara Karine, ela tem uma fala que isso não é só um normalizar. Isso é se utilizar como método para que essas pessoas não se vejam em determinados lugares. Racismo recreativo. E aí, tipo, quando eu falo assim, olha, você é um viado, então logo você não vai assumir uma posição de poder, isso vai fazer com que aquele estudante que está ouvindo essa palavra, ele olha para o professor dele, que é um cara branco, que é um cara hétero, porque a gente tem dentro do fundamental mulheres atuando ali que são chamadas tias, então elas nem levam o nome de professora para aqueles estudantes,
Depois são a Fundamental 2, que continuam sendo as acolhedoras, que elas precisam estar naquela posição de acolhedora, que Paulo Freire critica pra caramba, inclusive. E aí, quando eles começam a criar essa consciência do mercado de trabalho, eles vão se deparar com professores héteros, com os professores homens, com professores, todos eles atuando de um jeito muito masculino, porque ele assume uma posição de poder numa sala de aula, que ele consegue fazer com que os estudantes prestem atenção, enquanto as mulheres ainda são desrespeitadas. Mas aí, se tratando da diversidade, o próprio professor que não faz parte desse grupo normativo ali dentro, ele vai se sentir excluído, porque essas falas que nós escutamos dos nossos alunos, e como aqui a maioria hoje é professor, também acontecem nas salas de professores. E aí não adianta nada a gente ter uma interpretação muito, porque o estudante está sendo desrespeitoso com o outro, enquanto o educador também é desrespeitoso com o outro educador, que ele não se reconhece nessa posição, porque ele não pode ser questionável, e aí cai naquela coisa do próprio educador em algum momento ouvir professor, mas você fala isso também? Não, mas aqui eu sou a voz do poder, então aqui eu não vou ser questionado. E eu fico assim, como você questiona o seu aluno que ele não tem essa leitura, né, para falar bonito, e você também não tem? Né? Você também não se reconhece como um cara machista, você também não se reconhece como um cara homofóbico, porque eu só reconheci a minha luta antirracista ou a minha luta anti-homofobia quando eu percebi que eu fazia parte do grupo que também combatia a homofobia, que também reproduzia o machismo. Então a gente passa a entender como essas violências estão muito ligadas a nós para achar que não, porque é isso e aquilo. Não, calma aí, eu sou beneficiário do racismo. Ainda está muito enraizado. É. E essa provocação que a Lília faz é muito